Olá, eu sou André Sobreiro e esse é o quarto encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, obra de autoria de Allan Kardec. Eu vou convidá-los nesse instante a fecharmos os nossos olhos por alguns instantes, buscando a concentração, a paz que precisa nos envolver nesse momento para que a gente consiga focar em termos de pensamento naquilo que realmente interessa agora, diminuir um pouquinho da nossa percepção do mundo exterior, voltarmos-nos para dentro, o nosso movimento de interiorização. E vamos agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o entendimento da doutrina espírita, para a busca do conhecimento. Conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus no Novo Testamento, dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne mais uma vez. Agradecemos a presença dos espíritos amigos, bondosos, sempre solícitos, sempre tão presentes na nossa vida, nos nossos projetos. E deixamos claro nesse momento a nossa intenção de fazer com que esse estudo, Senhor, melhore primeiramente, principalmente a nós mesmos. E, se possível, que nos ajude também na nossa prática espírita, nas casas espíritas. E é nessa expectativa, Senhor, que nós pedimos permissão dos verdadeiros coordenadores desse projeto para iniciar mais um encontro para estudo dessa obra. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos reiniciar então o nosso estudo. Como sempre, estudando o último slide da semana anterior, para que a gente possa ir lembrando o conteúdo e, entre aspas, sintonizando com o texto. Há uma semana, Allan Kardec nos dizia que a humanidade está em trabalho de parto. Metáfora bonita, né? Existe alguma coisa, uma força irresistível que a impele para adiante. E aqui nós nos lembramos do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem que nós progredimos naturalmente pela própria força dos fatos. Ou seja, a estrutura antiga, a forma antiga de viver, de governar e de ser governado talvez já não nos preencha mais. Instintivamente, parece que nós sabemos da necessidade de uma nova realidade que já está surgindo. E Kardec prossegue, ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem o definir. Por isso que a gente não consegue entender, nem nós espíritas, com o conhecimento que temos da progressão dos mundos, das fases, do mundo de regeneração, nem assim a gente consegue entender o que vai acontecer. O conhecimento espírita está facilitando a nossa vida, mas ainda não nos ajudou a entender com exatidão aquilo que está por vir. E se livra, diz Allan Kardec, dos coeiros da infância. Deseja-se algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, ou seja, alguma coisa que toque a razão e a lógica de uma forma mais incisiva, de uma forma mais direta. Mas esse melhor permanece vago. É procurado. Todo mundo se dedica a isso. Desde o crente, aquele que crê, até o incrédulo, aquele que não crê. Os dois extremos. Desde o trabalhador agrícola, que simboliza a pessoa mais simples, evidentemente um símbolo aplicado àquela época, até o cientista, que seria aquele de raciocínio mais sofisticado. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo, com Allan Kardec nos dizendo assim:
O universo é um vasto canteiro de obras. Uns demolem, do verbo demolir. Outros reconstroem. Aqui, tranquilamente, nós podemos associar esse pedacinho, essa frase, com a lei de destruição na questão 728, quando os espíritos respondem para Kardec que sim, que a lei de destruição é uma lei da natureza, e é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Veja, em algum momento alguma coisa está sendo desconstruída, para que em outro momento seja reconstruído de uma forma melhorada e mais adequada a uma nova realidade. Cada qual talha uma pedra para o novo edifício cuja planta definitiva só o grande arquiteto possui. Ou seja, nós estamos construindo uma nova realidade que só é conhecida por aqueles que já viveram isso. Os espíritos puros já passaram por tudo que nós passamos, porque é da lei de igualdade e da lei de justiça que a perfeição espiritual seja conquistada e não dada de presente. Então, todas as vicissitudes, todas as dificuldades que nós passamos, os espíritos puros já passaram. Portanto, os caminhos tortuosos que nós estamos trilhando e tentando endireitá-los, esses espíritos já conhecem. Então Jesus sabe o que nós estamos passando. E Kardec prossegue. E cuja economia se compreenderá apenas quando suas formas começarem a desenhar-se acima do solo. Então, conforme o mundo de regeneração for sendo construído, ainda num trabalho de muitos séculos, porque parece-nos muito óbvio que a humanidade ainda caminha como se fosse uma criança. Parece-nos muito óbvio que a humanidade ainda engatinha. E o risco de guerras, o risco de interesses de alguns serem colocados acima da necessidade da maioria, isso é muito claro, isso é muito óbvio, muito patente ainda na Terra. Então, acreditamos, pautando nos estudos das obras de Allan Kardec, que o mundo de regeneração é uma construção que está apenas começando. Nós estamos ainda com os pés firmes no mundo de expiação e provas, pois ainda somos espíritos muito imperfeitos. E o trabalho de remodelação social e de construção de uma nova sociedade pautada no amor, pautada na bondade e com pessoas desse gabarito espiritual, galgando os cargos maiores para poder divulgar essas ideias de amor, de paz e de harmonia, esse trabalho ainda não está tão intenso quanto a gente gostaria. Então essas formas que precisariam começar a ser desenhadas acima do solo, isso está muito superficial ainda. Então nós acreditamos que o mundo de regeneração ainda leva muitos séculos de trabalho árduo e contínuo em prol da construção de um mundo conectado com a ideia do Cristo. Foi esse momento que a soberana sabedoria escolheu para o advento do Espiritismo. Então, na hora em que começava a se desenhar as formas desse mundo novo, num começo superficial ainda, 160 anos, pouquinho mais. Mas foi nesse momento em que a lógica já não conseguia mais concatenar as ideias nem do materialismo, da negação absoluta, nem do espiritualismo da época, das religiões que aceitavam tudo, das religiões pautadas no interesse de sacerdotes, onde as verdadeiras leis de Deus eram interpretadas de acordo com interesses. É nessa realidade que ninguém mais aceitava, que não tinha cabimento para as pessoas, que surge o Espiritismo, como sendo a proposta derradeira do Cristo para endireitar os caminhos da humanidade, destruindo o materialismo, isso é textual em O Livro dos Espíritos, e nos ajudando a caminhar na direção da consciência de imortalidade. E Kardec prossegue. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador
agem, portanto, com mais sabedoria e previdência do que os homens podem fazer. Porque eles contemplam a marcha geral dos acontecimentos, ao passo que nós vemos apenas o círculo limitado do nosso horizonte. Percebam Kardec deixando claro que aqueles que estão presidindo o movimento regenerador do planeta enxergam a vida, enxergam o planeta, enxergam os movimentos sociais, políticos, econômicos, de um ponto de vista que a nossa capacidade não consegue acompanhar. Percebam então, segundo as palavras do próprio Kardec, daqui a pouco eu vou mostrar o texto de novo, que o nosso ponto de vista é limitado, a gente só consegue ver as coisas até onde os nossos olhos conseguem enxergar, e agora, num contexto um pouco mais moderno, até onde as notícias nos chegam. Mas muitas vezes essas notícias nos chegam e a gente não consegue interpretá-las, porque a gente não tem informações mais profundas e mais detalhadas para interpretar isso da forma correta. Então veja que o ponto de vista do encarnado, ele invariavelmente é limitado. E quem governa, quem preside esse grande movimento regenerador, eu vou até mostrar o texto de novo, são espíritos que primeiro já passaram pelo que nós estamos passando, já venceram grande parte das suas imperfeições, da materialidade do seu comportamento, do seu pensamento, dos preconceitos e ideias da vida corporal, e já vivem quase que de forma plena como espíritos imortais, e portanto conseguem enxergar todos esses movimentos e coordená-los de um ponto de vista que a nossa inteligência não consegue abarcar. E Kardec prossegue. Porque contemplam eles a marcha geral dos acontecimentos, ou seja, as consequências de cada ato. Às vezes o ato acontece em um país, as consequências em todos os outros países ou nos países próximos, dependendo um pouco do volume das consequências. Ao passo que nós, diz Allan Kardec, encarnados, do ponto de vista limitado, vemos apenas o círculo limitado dos nossos horizontes. Não podemos negar que esses horizontes se ampliaram hoje no século XXI com a internet, com a abrangência da televisão, das notícias, mas muitas vezes nós não temos acesso à notícia de forma profunda. Muitas vezes nós temos no jornalismo, por exemplo, um jornalismo que mais opina do que informa. E se ele mais opina do que informa, a informação que está chegando para a gente pode estar chegando distorcida. Então, invariavelmente, o ponto de vista do encarnado, ele é limitado. Ao passo que os espíritos que governam, os espíritos que presidem o movimento de transição planetária, o movimento de construção do mundo de regeneração, enxergam os fatos de um ponto de vista muito maior do que o nosso. Retornando para o texto, Kardec prossegue. Tendo chegado os tempos de renovação, segundo os decretos divinos, era preciso que em meio às ruínas do velho edifício, o homem, para não esmorecer, entrevisse as fundações de uma nova ordem de coisas. Então era necessário mostrar para aqueles que tivessem um pouco de maturidade para enxergar o começo dos novos horizontes que se apresentavam. Por isso que Kardec está dizendo que era necessário que o homem entrevisse as fundações de uma nova ordem de coisas, uma nova ordem social, uma nova ordem política, uma nova ordem para a humanidade, que perecia dentro dos valores antigos. E o codificador ainda nos diz, era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. Então, evidentemente, aqui Kardec usa a metáfora da navegação, usa a metáfora do marinheiro que procura a estrela polar, que é por onde ele se orientava. Talvez seja até hoje ainda, não tenha notícias mais profundas. Usando essa estrela para guiá-lo na direção do porto seguro. Então veja que a necessidade de alguns de nós conseguirmos entrever essa nova realidade, uma realidade não mais pautada no poder, mas nas relações de
de respeito, de segurança. Era necessário que alguns de nós conseguíssemos entrever essa nova realidade para que a gente pudesse aspirá-la, para que a gente pudesse sonhar com ela. E aqueles que sonham com uma nova realidade, aqueles que sonham com uma nova ordem social, precisam adentrar esse movimento de construção de uma nova ordem social para poder dar a sua contribuição nessa construção. Kardec prossegue. A sabedoria dos espíritos, que se mostrou no surgimento do espiritismo, no momento exato, revelado quase instantaneamente em toda a Terra, porque os espíritos, dentro de um movimento coordenado, começaram a se mostrar através das manifestações de efeitos físicos em todos os lugares, em todos os continentes, na época mais propícia, lembrando, na época em que o materialismo agonizava. Não é menos evidente na ordem e gradação lógicas das revelações complementares sucessivas. Então o movimento coordenado e planejado prosseguia. Era o momento não só da revelação patente da existência do espírito, da possibilidade da comunicação, mas era necessário que essa nova realidade, entre aspas, se transformasse numa teoria robusta, uma teoria lógica. E assim surge a doutrina espírita. Não depende, diz Kardec, de ninguém coagir a vontade deles a esse respeito, pois eles não medem seus ensinamentos pelo grau de impaciência dos homens. Veja, os espíritos sábios, os espíritos sérios, os espíritos mais evoluídos, os bons espíritos, se quisermos usar os termos da escala espírita, não se submetem à impaciência dos homens. Então fica esse recado nesse trecho grifado que eu vou colocar maior para vocês aqui. Fica esse recado do trecho que está grifado, que evidentemente o grifo é nosso. O grifo não é de Allan Kardec. No original vocês não vão encontrar o grifo, mas fica esse recado para aqueles que acham que os espíritos vão se submeter às nossas vontades, aos nossos caprichos e principalmente à nossa impaciência. Todo bom pedagogo respeita o nível, o grau e a intensidade de aprendizado do seu aluno. E os bons espíritos procedem com sabedoria nesse momento, revelando gradativamente e sempre observando o resultado e a repercussão desses fatos. Voltando aqui para o slide, Kardec prossegue. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa para que ela seja dada. Porque a humanidade, imatura como é ou imatura como somos, imaturos como somos, sempre pede, com muita frequência solicita naquilo que não pode ter, aquilo que não tem condições de lidar ainda. Por isso que muitas vezes Deus nega os nossos pedidos. E os espíritos, ao fazer as revelações, não se submetem aos nossos caprichos. E o planejamento, o ritmo e a intensidade das revelações não seguem a nossa impaciência e a nossa ansiedade. Esse planejamento é maior. E Kardec prossegue. E convém-nos ainda menos dizer a Deus, julgamos que chegou o momento de nos dardes tal coisa. Deus sabe das nossas necessidades muito antes de que nós as peçamos. Julgamo-nos ainda nesse pedido descabido, usado como exemplo por Kardec, suficientemente avançados para recebê-la, pois seria dizer-lhes, sabemos melhor do que vós o que convém fazer. E ninguém sabe melhor do que Deus o que é ou não conveniente. Lembrando o conceito espírita, de que nem os espíritos puros têm sabedoria suficiente para se comparar a Deus. Porque se em qualquer ponto da personalidade de um espírito puro, do pensamento, das ideias de um espírito puro, ele se igualar a Deus, naquele ponto
Ele está no mesmo nível do seu Criador, isso é impossível. Por isso que Deus foi comparado e definido por inteligência suprema. Suprema quer dizer inatingível, incomparável. Aos impacientes, os espíritos respondem: começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Então os espíritos estão dizendo que é necessário não apenas saber, mas saber bem, com profundidade, com bom entendimento, compreender bem e, acima de tudo, sobretudo, praticar bem o que sabeis. Ou seja, usar esse conhecimento para nortear a nossa caminhada evolutiva, norteando também o nosso movimento de mudança pessoal, que é o grande objetivo da doutrina espírita, a transformação moral. E muitas vezes nós confundimos a doutrina espírita como apenas um método de utilização da mediunidade ou como um método de entendimento para tratamentos e para curas e magnetismo e etc, etc. Quando na verdade o espiritismo não nos foi dado para curar corpos, mas para servir de base para a mudança de almas. Kardec prossegue, encerrando o estudo de hoje. Depois, quando chegar o momento, nós poderemos agir e escolheremos nossos instrumentos. Então, vamos rever essa frase, caminhando para o final. Começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Ou seja, se eu entendi até aquele nível, eu estou apto para o passo à frente. Depois, quando chegar o momento, os espíritos, que ele está simbolizando como o nós, como se fosse palavra dos espíritos, poderemos agir e escolheremos nossos instrumentos. Então que nós encarnados possamos nos fazer aptos para sermos esses instrumentos dos bons espíritos nessa caminhada em direção à transformação e servir também de instrumentos para a propagação dessas ideias que vão ajudar tanta gente a se transformar também. Agradecemos a cada um dos amigos que se fizeram presentes, que estão acompanhando esse estudo. Deixe o seu comentário no vídeo, no YouTube. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse bate-papo, sempre como ponto de partida, nunca como meta ou como ponto de chegada. Porque como nós costumamos dizer, se você olhou o nosso comentário, discordou, pesquisou e criou uma forma de interpretar, significa que nós cumprimos o nosso objetivo, estimulando a reflexão e fazendo com que o estudo acontecesse para que você formulasse o seu ponto de vista. Então, nós cumprimos o nosso objetivo. Ele é ponto de partida, sempre. Nunca meta nem ponto de chegada. Então, por favor, se inscreve no canal, compartilha, curte o vídeo, para que a gente possa prosseguir nesse trabalho. Deus nos abençoe.